Regulamentação da atividade de pesados de mercadorias. Para o exercício da atividade, transportadoras com veículos pesados podem licenciar-se pessoas singulares e pessoas coletivas. Durante o exercício da atividade das empresas de transportes públicos de mercadorias por conta de outrem, de âmbito nacional, o montante de capital e reservas não pode ser inferior a 9.000 pelo primeiro veículo automóvel licenciado ou 5.000 ou 1.500 por cada veículo adicional, consoante se trate de veículos pesados ou ligeiros. As empresas de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem têm o dever de comunicar ao Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres as alterações ao Pacto Social, designadamente modificações na administração, direção ou gerência, bem como mudanças na sede ou no prazo de 30 dias a contar da data da sua ocorrência. Os requisitos de acesso à atividade de transportes de mercadorias por conta de outrem são de verificação permanente. A falta superveniente de qualquer desses requisitos deve ser suprida no prazo de 1 ano a contar da data da sua ocorrência. No transporte de mercadorias por conta de outrem, em regime de carga completa, o veículo acusava um excesso de peso de 15% em relação ao seu peso bruto. A responsabilidade pela infração cabe em geral ao transportador e ao expedidor em comparticipação. Uma sociedade unipessoal por cotas, no início da atividade, deve fazer prova da capacidade financeira através de certidão do registro comercial, do qual consta o capital social. Os veículos afetos ao transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem com peso bruto superior a 2,5 toneladas estão sujeitos a licenças que é emitida pela Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres. A renovação do alvará para o exercício da atividade transportadora, fim do prazo de validade, é efetuado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, mediante a comprovação de que se mantém os requisitos de acesso ao exercício da atividade. O Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres, no âmbito da sua competência, pode fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acesso e exercício da atividade transportadora, em qualquer momento, porque os requisitos são de verificação permanente. A infração resultante da realização de um transporte em regime de carga completa, com excesso de carga superior a 25% do seu peso bruto do veículo, é imputável em geral ao expedidor e ao transportador em comparticipação. Decorrido 1 ano após a falta superveniente de qualquer um dos requisitos de idoneidade, capacidade profissional e capacidade financeira, sem que a falta seja suprida, caducará o alvará. O alvará ou licença comunitária para o exercício da atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem é intransmissível. Para efeitos do Decreto de Lei nº 257 de 2007, de 16 de julho, são considerados transportes em regime de carga completa os transportes por conta de outrem em que o veículo é utilizado no conjunto de sua capacidade de carga por um único expedidor. Com a aplicação da coima pela realização de transportes rodoviários de mercadorias por entidades diversas do titular do alvará ou da licença comunitária, pode ser decretada a sanção acessória de interdição do exercício da atividade, desde que tenha havido anterior condenação pela prática da mesma infração. A prova do cumprimento dos requisitos de capacidade financeira durante o exercício da atividade pode ser feita através de duplicado ou cópia autenticada do último balanço apresentado para efeitos de IRC. Qual dos documentos seguintes deve estar a bordo do veículo durante a realização de um transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, em que está diretamente relacionado com o serviço de transporte? A guia de transporte. No âmbito do transportes rodoviários de mercadorias, há uma subcontratação quando
Um transportador celebra com outro transportador um novo contrato baseado nos direitos que lhe advêm de um primeiro contrato. São elementos de preenchimento obrigatório pelo transportador na guia de transporte, número de volumes, objetos e de outras unidades. Nos termos do Decreto de Lei nº 257 de 2007, de 16 de julho, os veículos automóveis com peso bruto igual ou superior a 2,5 toneladas estão sujeitos a licenciamento desde que afetos ao transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem. São considerados como afetuados por entidades diversas do titular do alvará os transportes em que se verifique alguma das seguintes situações: prestação de serviços de transportes com faturação ou recibo em regime de atividade liberal ou existência de contrato para a utilização de veículos entre a empresa titular do alvará e um terceiro. Para realizar uma largada de pombos correios em Bragança, foi cedido a título gratuito à Associação Columbófila do Porto um veículo de 6 toneladas afeto ao transportes por conta própria, para a associação poder efetuar este transporte. Carece de autorização a emitir pelo Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres. Os transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem são descritos numa guia de transportes que devem acompanhar as mercadorias transportadas, a qual, no entanto, pode ser substituída pela guia de remessa, quando se trate de recolha de mercadorias destinadas a serem agrupadas no armazém do transportador para posterior distribuição. É considerado que o licenciamento dos veículos automóveis de mercadoria é uma condição de acesso ao mercado de transportes. O seu incumprimento é passível de sancionamento com coima. Quando ocorrer caducidade de licença para o exercício da atividade, as licenças dos veículos caducam todas. Na operação de carga, sempre que o transportador verifique defeito na mercadoria, pode formular reservas na guia de transporte. Os veículos automóveis licenciados para transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem devem ostentar distintivos de identificação, os quais devem obedecer ao seguinte: forma retangular, inscrição TP e indicação do número de alvará do transportador. Podem aceder ao exercício da atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem através de veículos com peso bruto igual ou superior a 2.500 kg. Qualquer pessoa coletiva ou singular. Nos termos do Decreto-Lei nº 257 de 2007, de 16 de julho, o alvará que habilita a empresa para o exercício da atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem tem um prazo de validade não superior a 5 anos, renovável mediante comprovação de que se mantém os requisitos de acesso e de exercício à atividade. Durante o exercício da atividade, a comprovação dos requisitos de capacidade financeira faz-se por duplicado ou cópia autenticada do último balanço apresentado para efeitos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRC, ou garantia bancária. A guia de transporte é um documento que prova a existência de um contrato de transporte de mercadorias por conta de outrem, devendo nela ser obrigatoriamente descritos os seguintes elementos essenciais: identificação do expedidor, do transportador e do destinatário.